Olá, a paz de Cristo Jesus. Se você ama a palavra de Deus, está no lugar certo. Eu sou o pastor Ednei Farnella e te dou as boas-vindas a este canal que também pode ser seu. Hoje vamos continuar a conversar sobre escola bíblica e especial porque a classe de jovens vamos iniciar um novo trimestre. Afinal, é novo ano, é novo trimestre e também uma nova revista da CPAD, revista Lições Bíblicas de Jovens, com o tema Ensina-nos a Orar. Neste trimestre, neste primeiro trimestre de 2021, nós vamos conversar sobre oração, este tema tão importante, tão relevante para os nossos dias. E hoje, lição de número 1, o que significa orar? Subtópico 1, qual o objetivo da oração e por que devemos orar? 2, Deus responde todas as orações. E 3, o dever de orar sempre e não desfalecer. Então não sai daí, porque nós vamos aprender sobre esse instrumento maravilhoso chamado oração. Seremos edificados pela palavra de Deus. E aí, você está motivado para mais um ano estarmos juntos aprendendo a palavra do Senhor? Eu estou muito feliz, querido, porque mesmo diante de toda a adversidade, dificuldade pela qual nós passamos num ano que se encerrou, Deus esteve conosco, Deus nos sustentou, Deus abençoou a nossa vida e a nossa história. Então, não sai daí, querido, que eu tenho a certeza absoluta que o Deus que abençoa a minha vida também vai abençoar a tua vida. E por causa disso, nós disponibilizamos para vocês os slides, tanto em PowerPoint como em PDF, para que você possa utilizar na tua aula, para que seja bênção. Eu quero que você seja bênção onde quer que você esteja, em nome de Jesus. Vamos estudar? O nosso texto do dia está em Salmos 145, verso de número 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. A síntese da lição de hoje é: a oração é uma ação que possibilita ao cristão um relacionamento mais íntimo com Deus. Essa prática deve ser uma constante na vida do crente que necessita orar sempre, sem jamais desfalecer. O nosso texto bíblico está em Salmos 51, verso 10 até o 18. Salmo de número 51, verso 10 até o 18. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio que temos de aprender um pouco mais da Tua Palavra. E hoje é especial, Senhor, que vamos conversar sobre oração. Nos ensina, Senhor. Fala profundamente ao nosso coração. Fala para a nossa mente, para o nosso entendimento, para que possamos sair melhores desta aula do que estamos começando agora. Pai, abençoe esse irmão e essa irmã que acompanha conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Eu quero começar essa aula já te fazendo uma pergunta. Como está a sua vida de oração? Essa é uma pergunta que eu costumo falar, lembrando sempre que nós vamos falar isso outras vezes aqui, mas eu quero que você guarde uma coisa aí na tua mente, no teu coração. Nós não fomos chamados para orar, nós fomos chamados para ter uma vida de oração. Crente é chamado para ter uma vida de oração.
E quando falamos de oração, queridos, nós estamos falando de um privilégio, que é um privilégio de podermos nos achegar a Deus. Nós temos, por causa do sacrifício de Jesus, livre acesso ao Pai, livre acesso ao soberano Deus, livre acesso àquele que tem todo o poder. A oração é o meio pelo qual nós nos achegamos a Deus, com as nossas ações de graças, com as nossas petições, com os nossos pedidos de perdão. Querido, é algo fenomenal que nós precisamos entender racionalmente para podermos praticar com coragem, com autoridade e ousadia. Mesmo em nossa simplicidade e incompletude, abrimos o nosso coração em um diálogo franco e confiante. É na oração que temos acesso direto àquele que tanto nos amou e que deu o seu Filho unigênito para que fôssemos salvos. Na lição de hoje refletiremos sobre a oração, seus objetivos e como Deus a responde. O convite é para termos uma vida de oração. Tópico de número 1, qual o objetivo da oração e por que precisamos orar? Subtópico de número 1, qual a finalidade da oração? Querido, entenda uma coisa, a finalidade da oração é nos aproximar de Deus, é nos aproximar daquilo que é espiritual. A palavra já nos deixa claro que dentro do homem há um desejo pela eternidade. Queridos, muitas vezes as pessoas estão querendo preencher um vazio dentro de si mesmos com prazeres, com pessoas, com objetos, com dinheiro, com situações. Mas acredite, dentro de mim e dentro de você há um espaço, há um clamor pela eternidade, pelo mundo espiritual. E é na oração que nós somos levados a um novo patamar de espiritualidade. É pela oração que nós mergulhamos nas águas do Espírito. É pela oração que nós nos relacionamos com o nosso Deus. Na oração temos relacionamento com Deus, segurança em meio a desafios, serenidade e visão cristalina em meio às tempestades. Ora, nesta época difícil pela qual nós estamos passando, mais do que nunca nós precisamos de oração, querido. Precisamos orar, precisamos ter uma vida de oração. Oração é uma mola propulsora das forças que recebemos do alto, com a finalidade de enfrentar os desafios diários e manter vívida a esperança que nos traz a paz. Querido, entenda uma coisa, a oração é uma questão de sobrevivência. Você não vai sobreviver enquanto cristão se você não orar. Você vai sucumbir, você vai desistir no meio da caminhada. O teu espírito precisa da oração, assim como o teu físico precisa da água, querido. É uma questão básica de sobrevivência. Não esqueça, ore ao Senhor. Tenha uma vida de oração. Pastor, como ora? Quanto tempo ora? Nós vamos conversar um pouco sobre isso durante todo esse trimestre. Mas o mais importante é que você saiba que a oração é algo que não pode faltar na tua vida e na tua história. O Espírito de Deus quer estabelecer um relacionamento conosco e nos conduzir em nossa jornada diária. Por meio da oração, nos preparamos para as grandes experiências espirituais em nossa trajetória de vida. Talvez você iniciou esse ano de 2021 pensando assim, eu quero algo maior de Deus. Eu quero viver coisas grandes em meu ministério. Então, querido, um bom começo é mudando a tua atitude com relação à oração. Comece orando todos os dias, em um determinado horário. Começa aos poucos, sabe? E você vai melhorando. É como um atleta de alto desempenho. Um atleta de alto desempenho não começa correndo 2, 3 horas. Ele vai começando aos poucos, vai aumentando a carga, vai aumentando a potência e assim ele vai desenvolvendo o hábito de praticar atividade física. Da mesma maneira é a oração. Querido, a oração é uma disciplina espiritual que precisa ser praticada por cada um de nós. Subtópico de número 2, oração, desejo de relacionamento com Deus. Querido, imagine oração com uma ponte de relacionamento entre você e Deus.
Não é bom você se encontrar com amigos, com pessoas queridas, com pessoas que você ama e se relacionar com elas, conversar. Como nessa época de afastamento social nós estamos com saudade de abraçar as pessoas que nós gostamos, né? Abraçar as pessoas que são nossos colegas de trabalho, de escola, de estudo, pessoas que convivem conosco e nós gostamos da companhia delas. Assim mesmo nós temos que pensar com relação à oração. Por meio da oração, eu estou tendo diálogo com Deus, eu estou tendo uma conversa com meu Senhor, eu estou compartilhando de meus momentos com o meu melhor amigo, que é o meu Senhor. Enquanto muito se fala acerca de como orar, o que fazer, a Bíblia recomenda a oração discreta, a oração pessoal, a oração do secreto. Eu não estou dizendo que a oração pública não deve ser praticada, mas a Bíblia incentiva a você ter momentos de oração quando ninguém pode ver, quando ninguém está olhando, quando ninguém está reparando. Sabe por quê? Porque é naquele momento que vai estar só você e Deus. É naquele momento que você não vai querer impressionar outras pessoas. Você vai estar sendo apenas você mesmo diante do Senhor. Porque é muito fácil na igreja você fazer aquela cara bonita, né? Aquela voz de locutor de FM falar poderoso Deus, glorioso Senhor, e passar aquela imagem de homem de oração, de mulher de oração. Mas é no nosso secreto, é no nosso quarto, é na nossa intimidade, quando nós vamos orar, é que ali estamos só nós e Deus. E Deus nos conhece, Ele quer que nós nos mostremos a Ele como realmente nós somos, e não como um personagem. Olha só, Mateus capítulo 6, versículo 6 diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Lembre-se de que a oração é, antes de tudo, um diálogo entre a criatura e o Criador. Personagens bíblicos mostram que quanto era maior a intimidade, maior era a conversa, maior era o tempo que eles tinham de oração para com Deus. E hoje a chave para um bom relacionamento com Deus, sem dúvida, é a oração. Subtópico de número 3, o que nos leva a orar? Ora, querido, os motivos que nos levam a orar são os mais diversos possíveis. Muitas vezes nós vamos orar porque nós estamos cansados e queremos forças. Outras vezes nós vamos orar porque estamos alegres e queremos agradecer. Outras vezes nós vamos orar porque estamos passando por dificuldades e queremos a ajuda de Deus. O fato é que nós deveríamos ser motivados a orar pelo simples fato de buscar relacionamento com Deus. Mas não é isso que ocorre. Nós somos levados a orar pelos mais diversos motivos, e isso é bom. No entanto, algo que eu preciso ter em meu coração é o profundo desejo de ser ouvido por Deus. Eu oro primeiro porque eu reconheço que Deus é maior que eu, por isso que eu me prostro diante do Senhor. Eu oro porque acredito que aquele a quem eu oro tem poder para mudar a minha história. E eu oro confiando que eu não estou falando para o vento, que Deus ouve a minha voz. Então, algo que tem que mover o nosso ser é o desejo de ser ouvido por Deus. Isso nos move, querido. Isso nos motiva a orar cada vez mais. E quer um exemplo mais nítido na Bíblia do que o próprio Jesus? Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, a imagem do Deus invisível, era um homem de oração. Era um homem que se recolhia para orar. Era um homem que tinha o hábito de orar, o costume de orar. E aí eu falo, não é, querido? Ora, ora, ora. Se Jesus era um homem de oração, buscava oração, que dirá eu e você? Nós precisamos orar. Sem oração, não há um crente que sobreviva espiritualmente falando. Você vai sucumbir se não tiver uma vida de oração. E o interessante na vida de Jesus é que os momentos de oração ocorriam nos mais diversos cenários. Olha só, quando tudo ia bem, ele orou, Lucas 3, 21. Quando os grandes desafios se aproximavam, ele orou, Marcos 1, 35. Quando as lutas eram mais intensas, Jesus também orou, Mateus 26, 36. E nos momentos de curas e milagres, ele também falava com o Pai, João 11, 41.
Na oração, o coração é aquecido, a nossa alma percebe que Deus se inclina e promove o aquietar dela. Sinta esse afago, ore ao Senhor. Querido, oração traz paz ao nosso coração. Eu não sei se você já teve essa experiência de dobrar os seus joelhos e chorar diante do Senhor e sentir Deus te abraçando, e sentir Deus acalmando você, e sentir Deus te pegando no colo, querido. É uma das experiências mais lindas que nós podemos vivenciar. Querido, quer ter experiência espiritual? Quer ter a tua própria história para você contar? Comece a ter uma vida de oração, porque na vida de oração que nós vemos o sobrenatural acontecer. Os nossos olhos espirituais são abertos e nós vemos Deus agindo em meio às nossas angústias, necessidades e desejos. Deus mostra o seu poder por meio da oração. Tópico de número 2, aí uma pergunta. Deus responde todas as orações? Subtópico 1, segundo a tua vontade. Mateus 6,10. Para essa pergunta deste tópico, eu quero dar um sonoro assim, ó. Depende. Deus responde todas as orações? Depende. Se você entender que o não também é resposta, então Deus de fato responde todas as orações. O problema é que nós não queremos receber o não de Deus. A gente acha que Deus só responde a nossa oração quando Ele concorda com a gente, quando Ele diz sim para tudo que a gente pede. No entanto, o calar de Deus, o silêncio de Deus também é resposta. O não de Deus também é resposta, assim como o seu sim. E nós precisamos entender claramente isso na nossa condição de servo. Deus tem para cada um de nós o melhor que possamos imaginar. Quantas vezes a gente pede e acha que é aquilo naquele momento, mas Deus está aqui, Deus está na eternidade, na criação e na consumação. Deus sabe de todas as coisas e Ele sabe o que é melhor para nós. Isaías capítulo 55, 8 e 9 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, querido, confie, ore, acreditando que Deus sabe o que é melhor para você. Isso é que importa. O problema é que muitas vezes teimamos em não dar liberdade para o agir divino em nossas vidas. Sonhamos os nossos sonhos, fazemos os nossos planos e executamos os nossos projetos. Porém, dando pouco ouvidos à voz do Espírito Santo. A gente quer fazer do nosso jeito. A gente ora, Deus dá um silêncio ou Deus dá um não para nós e a gente vai, insiste e faz do jeito que a gente quer. O que ocorre lá na frente? A gente acaba quebrando a cara, né, queridos? A gente acaba realmente se decepcionando, colhendo aquilo que a gente plantou. Afinal, a lei da semeadura é bíblica. A gente precisa entender que aquilo que a gente semear, a gente também vai colher. Se eu plantei desobediência, eu vou colher juízo. Então preciso compreender que o melhor de tudo é ouvir a voz de Deus, orar, colocar diante do Senhor as minhas necessidades, mas sabendo que Ele é o Senhor da história e que pode fazer conforme a sua vontade. E nós precisamos entender. Precisamos lembrar que não também é resposta. Quanto mais próximo de Jesus nós estivermos, mais alinhados os nossos sonhos, planos e projetos estarão com a vontade de Deus. Isso é verdade, porque quanto mais a gente ora, mais a gente se relaciona com Deus. E quanto mais a gente se relaciona com Deus, mais os nossos desejos, as nossas aspirações estarão alinhados com os propósitos de Deus para a nossa vida. Você está se transformando num homem mais parecido com o Senhor, com uma mulher mais parecida com o Senhor. Então as tuas orações, você vai perceber que as tuas orações também vão estar mais alinhadas com os planos de Deus e as respostas acontecerão, surgirão naturalmente na sua vida. Querido, tenha uma vida de oração. Subtópico número 2, diálogo não uma lista de pedidos. Entenda, oração é uma conversa.
Você vai falar com Deus, você vai saudar Deus, dizendo assim: meu Pai Celestial, estou aqui abrindo meu coração, quero dizer que meu dia foi uma bênção, quero te agradecer por esse dia, pedir perdão pelos meus pecados, Senhor. É bom estar na tua presença, é conversar com Deus. Você não vai simplesmente diante de Deus como se ele fosse um escravo seu, dando uma lista de pedidos. Você começa dizendo: Deus, eu quero isso, quero aquilo outro. Não, querido, é relacionamento. É lógico que nós vamos pedir, é lógico que nós vamos ter as nossas petições, mas é importante, sabe, você tirar momentos de oração apenas para louvar, apenas para engrandecer ao Senhor. Você pode dizer assim: Senhor, hoje a minha oração é somente para te louvar. Dizer assim: Senhor, eu te glorifico, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, a tua criação é bela, o Senhor é perfeito, muito obrigado por ser o meu Deus, sabe? E assim você vai se relacionando com Deus, tirando aquela ideia de um servo interesseiro, de um filho interesseiro, de um amigo que só chega perto de você para pedir alguma coisa. Lembre que Deus é Deus de relacionamento. Como você se sentiria com um amigo que só se aproxima para pedir algo de você? Eu sei que você conhece alguém assim. Aquela pessoa que só liga para você para pedir alguma coisa. Aquela pessoa que só se aproxima de você para pedir alguma coisa. Então se coloque agora no lugar de Deus. Imagine alguém que só chega diante de Deus para pedir alguma coisa. Não chega para conversar, não chega para se relacionar. Uma coisa que nós precisamos aprender é que quanto mais sinceros nós formos diante de Deus, mais próximo nós estaremos nos achegando a Ele. Eu tenho a certeza que o nosso coração vai sendo tratado à medida que nós falamos. E falar é tão importante, que não é à toa que, mais do que nunca, a área da psicologia é valorizada, porque você precisa falar. E na oração você fala aquilo que está trazendo alegria ao teu coração, ansiedade, tristeza. Você abre o teu coração sabendo, com a plena convicção de que Deus ouve a tua oração. Sobre o tópico de número 3, tudo tem o seu tempo determinado. Cada vez que Deus nos diz não, devemos pensar que Ele está nos livrando naquele momento. Querido, o tempo de Deus é algo precioso. Nós precisamos entender que o nosso tempo é o tempo cronos, é o tempo cronológico. O tempo de Deus é um tempo kairos. Deus é atemporal. Deus, como falei anteriormente, Ele está aqui conosco hoje, está vendo você assistir essa aula hoje, mas Ele está na criação e está na consumação. Deus já sabe o que acontecerá amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã. Deus já conhece todas as coisas. Então, querido, Ele sabe o que é melhor para nós e Ele sabe o tempo certo de entregar as respostas devidas para as nossas orações. A Bíblia nos ensina que tudo tem o seu tempo determinado. Eclesiastes 3:1. Deus conhece todas as coisas e quando Ele diz não, devemos de forma submissa e paciente aceitar tal resposta com a convicção de que o melhor do Senhor para as nossas vidas sempre está por vir. Você vai falar assim: ainda não chegou? Eu sei, porque Deus tem algo melhor. Eu recebi um não agora? Deus tem algo melhor. A porta fechou agora, a porta está fechada. Deus vai abrir uma melhor. Deus vai abrir uma... Eu tenho que acreditar, querido, eu tenho que acreditar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então ore, tenha uma vida de oração, mas não busque oração apenas para pedir. Busque oração para se relacionar com Deus e tenha certeza que no tempo dele a resposta virá e Ele cuida de cada um de nós. Ele é perfeito, Ele é bom, Ele é justo. Então confie no Deus que você serve. Tópico de número 3, o dever de orar sempre e não desfalecer. Subtópico de número 1, que clamam a Ele de dia e de noite. Lembra que eu falei para você no início da aula? Nós somos chamados não para orar, mas para termos uma vida de oração. O Senhor Jesus, quando foi ensinar sobre este dever de orar sempre e não desfalecer, Ele contou uma parábola, uma história para aqueles que estavam ouvindo a sua palavra naquele momento. Ele contou a história de uma viúva que tinha uma causa a ser julgada por um juiz. Ela buscava a justiça contra um adversário, mas havia um juiz que não temia Deus e aquele juiz não julgava a causa daquela viúva. Isso está em Lucas, no capítulo de número 18.
E o que a parábola mostra? Aquela viúva voltando, pedindo novamente, insistindo, não desistindo de importunar aquele juiz. Aquele juiz chegou um momento que disse: eu não aguento mais, eu vou julgar a causa dessa mulher. Na verdade, a mulher tinha apenas duas ferramentas: a voz e a persistência. E apenas com essas duas ferramentas, a parábola mostra que ela venceu. Da mesma maneira, Jesus mostra que nós precisamos ter uma vida de oração. Por meio deste exemplo, ele termina dizendo: porventura, quando voltar o Filho do Homem, achará fé na terra? Essa fé que é demonstrada por meio da oração. A fé sem obras é morta, e uma das formas de se praticar, se colocar em prática a fé é por meio da oração. Porque eu oro, porque eu tenho fé que Deus pode mudar o meu cenário. Eu oro porque eu tenho fé que eu preciso agradecer. Eu oro porque tenho fé que preciso me relacionar com o Senhor. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Logo, a oração não é uma recomendação. Eu recomendo aos irmãos que orem, não, é uma obrigação. Querido, aqui está no imperativo dizendo: orai sem cessar. É uma imposição bíblica para nós. Então, não é que crente pode orar ou não, não, querido. Crente tem que orar. Crente que não ora não é crente. Crente que não se relaciona com Deus não é crente. Não há como fugir disso. Fomos chamados para ter oração como estilo de vida, intercedendo, agradecendo, adorando, enfim, relacionando-se com Deus de dia e de noite. Subtópico 2 fala o seguinte: quando as lutas parecem não ter fim. Existem momentos em que as nossas lutas e dificuldades cotidianas parecem não ter fim. E Jesus falou sobre isso e falou assim: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É como se estivesse dizendo assim: assim como eu venci, vocês também vencerão. Isso não está na Bíblia escrito, como muitas pessoas falam, mas isso é subentendido para nós. Ele quer dizer que assim como ele venceu, nós também venceremos. E apesar das dificuldades, ainda mais nós que estamos vivenciando momentos de tanta adversidade, momentos de tanta dificuldade, é aí que nós devemos orar, é aí que nós devemos nos jogar nos pés do Senhor, querido. Mais do que nunca, nós precisamos da oração, porque a oração muda quem ora, a oração muda cenários, a oração traz o extraordinário para a terra. Em meio ao impossível, Deus revela que Ele é o Deus das possibilidades. Querido, Deus é absurdamente poderoso, absurdamente maravilhoso e absurdamente gracioso. E nós temos acesso a Ele por meio da oração. O exemplo registrado no Antigo Testamento é aquela viúva que compareceu diante do profeta Eliseu, dizendo assim: olha, o meu marido, que era teu servo, faleceu. E eu estou aqui com os meus filhos que vão ser levados como escravos, e eu só tenho um pouco de azeite. Você conhece a história, Deus opera o sobrenatural ali, o milagre acontece em meio à impossibilidade, Deus muda o cenário e o milagre acontece. A mulher havia ficado viúva, atravessava uma grave crise financeira, corria o risco de perder os filhos para a servidão e, para complicar ainda mais, tinha apenas um pouquinho de azeite em casa. Mas o milagre aconteceu independentemente das circunstâncias adversas. E é isso que nós precisamos aprender. Porque às vezes a gente olha para um lado, olha para o outro e não vê saída. A gente pega e desanima. A gente pega e diz: eu vou desistir. Eu estou até triste com Deus. Enquanto é pelo contrário. É quando eu estou diante das impossibilidades, é que eu vou e me achego a Deus e digo: Senhor, tudo que eu tenho é o Senhor. E eu sei que se o Senhor é o que eu tenho tudo o que eu preciso, porque o nosso Deus é aquele que não precisa de mim e de você para operar sinais e maravilhas. Então, se tem algo que eu quero passar para você sobre oração, é que oração precisa ser praticada por todo crente, mas nós precisamos confiar que a oração, ela independe das circunstâncias que nos cercam, porque a oração pode mudar o cenário e fazer o milagre acontecer
diante dos nossos olhos. Sobre o tópico de número 3, oração e fé. Na Bíblia encontramos uma importante orientação. Sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa oração precisa estar alinhada com a fé que temos em nosso coração, porque nós não podemos pautar as nossas orações em cima daquilo que nós vemos, em cima do material. Nós temos que pautar a nossa oração pelos olhos da fé, vendo o sobrenatural, projetando ainda aquilo que não aconteceu, querido. E isso é muito lindo da oração feita com fé. Mas será que em nosso cotidiano conseguimos exercitar a nossa fé a tal ponto de nos movermos amparados por ela? Não existe cristianismo sem fé, e a fé enxerga o impossível com base no poder de Deus. Somente com uma fé vívida é possível caminhar com Deus. Que possamos orar movidos por uma fé inabalável e almejar viver a cada segundo uma relação de profunda intimidade com o nosso amado Pai Celestial. Querido, ore ao Senhor, se relacione com Ele, mas não esqueça, exerça a sua fé, exercite a sua fé. Não paute a sua oração pelo que você está vendo. Pelo contrário, projete a sua fé e enxergue aquilo que ainda não ocorreu. Peça a Deus, Ele pode fazer todas as coisas. Eu quero concluir essa aula com 3 coisas para você guardar em seu coração. Primeiro, oração tem profunda relação com a essência do verdadeiro cristianismo, que é buscar relacionamento com Deus. Segunda, não esqueça que oração é um diálogo na busca de intimidade. Não é tempo apenas para pedir. 3, ore com fé, acreditando que Deus pode mudar todo e qualquer cenário, independentemente da situação. Glórias ao nome do Senhor. Querido, nós vamos aprender muito sobre oração esse trimestre. A partir da próxima lição, nós vamos apresentar alguns personagens que foram homens e mulheres de oração e que têm muito a ensinar para nós, tá bom? Vamos orar, agradecer a Deus por essa aula. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por iniciarmos este trimestre e falando sobre oração. Fala conosco, Senhor, trabalha em nosso coração, nos faz ter uma vida de oração, que possamos praticar essa disciplina espiritual tão importante, Pai, em nome de Jesus. Amém. Querido, glórias eu dou ao Senhor, porque você está comigo até esse momento. Deus abençoe a tua vida, tá? Eu espero que essa aula tenha sido bênção para você. Não esquece que os slides estão à tua disposição. Eu quero te pedir um favor, deixe um comentário, coloca o like. Se você ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva, você nos ajuda a espalhar a palavra de Deus. Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida ministerial. E não esqueça, ame a palavra de Deus.